Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segunda semana da Páscoa, sábado. Reflexão do dia, 13 de abril de 2024. Cor litúrgica branco. Santo do dia, Santa Margarida, ela que era cega e por uma deficiência física os pais a abandonaram, mas depois ela tornou-se religiosa. Século XIII, Itália, Margarida nasceu numa família nobre, por volta dos anos 1280, em Urbino, Itália. Cega e com uma deformação física, seus pais tinham vergonha de apresentá-la ao mundo. Então, ela viveu cerca de 5 anos escondida dentro de um quarto, de uma cela, onde foi educada com princípios cristãos. Depois, cresceu e dotada de dons espirituais, isso tudo a projetou e as pessoas começaram a buscá-la em razão de tanta aparência com Jesus Cristo. E seus traumas e feridas se transformaram em amor e caridade pelo próximo. Não era preciso que Margarida visse, porque a alma dela enxergava o necessário, o amor incondicional do Pai que o Senhor tinha por ela. Minha família é santa. Santa Margarida, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, de 1 a 7. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis da origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Nós sabemos que nas primeiras comunidades tudo foi colocado em comum, né? Então todas as necessidades dos cristãos eram atendidas. Mas é importante nesse trecho lembrar que os fiéis de origem grega reclamavam dos fiéis da origem hebraica. Então, o cristianismo surge então como uma religião, como um ato de fé que agrega tanto os judeus e também como os de origem de nação pagãs. Então, é uma religião que abraça todo mundo, que está aberta a evangelizar gregos e judeus. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. Então, nós temos aqui o diaconato sendo instituído, né? A instituição dos diáconos. Então, nesse dia especial, queremos louvar a Deus e parabenizar todos os diáconos de nossa igreja. Então, você também ora por aquele diácono que Deus lhe permitiu servir na sua paróquia, na sua comunidade. Então, esses são homens de repletos do Espírito, de sabedoria, né? Encarregados de ajudar a igreja, ajudar todo o corpo eclesial a mover-se na direção de Deus. A proposta agradou toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pérmanas, Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram-lhes as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número de discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A fé da igreja primitiva, ela se refletia também não só no louvor, não só na aceitação de Cristo,
mas na prática da caridade que era comum entre os irmãos. De lá para cá, lógico, a igreja cresceu demais, mas não podemos perder esta visão da caridade, esta visão do amor entre os irmãos. Isso eu tenho percebido assim, a fraternidade, o amor entre os irmãos em Cristo é uma realidade dentro da nossa igreja. Quando você está inserido em alguma atividade de pastoral, movimento, serviço dentro da igreja, é comum você perceber que realmente este amor em Cristo existe entre as pessoas. Um forte prazer no espírito, uma alegria imensurável quando se encontram, por acaso, até na rua, no supermercado, quando um irmão encontra outro. Que bacana, que bonito, que exemplo, que testemunho. E isso arrasta pessoas também para Cristo. Então, que possamos louvar e bendizer ao Senhor e, imitando a Santa Margarida, que mesmo cega, com deficiência física, testemunhou Jesus e arrastou multidões para Cristo, possamos também nós, na nossa cegueira, na nossa limitação espiritual, na nossa limitação física, né, cheia de problemas e pecados, também testemunhar Jesus e fazer com que essa grande nação católica se espalhe para todo o mundo. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava e o número de discípulos crescia muito em Jerusalém. Né? Que possa crescer muito nesse mundo. Amém. O salmo de hoje é o Salmo 32. Ele fala assim: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Então, se eu espero 10 de graça, eu vou receber 10. Se eu espero 30, eu vou receber 30. Se eu espero de Deus 60, eu vou receber 60. Se eu espero 100, eu vou receber 100. Então, que sejamos inteligentes e, da mesma forma que em vós esperamos, vamos esperar a totalidade da graça. Vamos esperar assim como Maria, né, que foi tida como cheia de graça, né, completa de graça, porque ela tinha uma expectativa no Senhor. Aos justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos, fica bem glorificá-lo. Dai graça ao Senhor ao som de harpa, na lira de 10 cordas celebrai. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós esperamos. Evangelho está em João capítulo 6, de 16 a 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca e ficaram com medo. Mas Jesus disse: sou eu, não tenhas medo. Então, empolgado com tudo isso, quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem, para onde estavam indo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, soprava um vento forte, o mar estava agitado, os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros e Jesus veio andando sobre o mar. Por que o Jesus não estava lá na barca com os discípulos? Porque os discípulos, os apóstolos, já estavam recebendo de Jesus o ensinamento que era eles que deveriam atravessar o mar, assim como a igreja hoje atravessa o mar, na assistência do Espírito Santo, na presença de Jesus Cristo que caminha sobre as ondas, sobre toda a tempestade, sobre todas as perseguições, sobre todas as dificuldades. Mas Jesus não vai segurar no remo do barco para atravessar o mar. Quem tem que atravessar o mar é a igreja, somos nós, né? Todo o magistério, com toda a santa tradição, com todo o respeito à Bíblia, mas precisa de cada um de nós. Nós temos que atravessar esse mar. Mas, em meio ao nosso pavor, nossos sustos,
né? Jesus sempre fala: sou eu estou do seu lado, não tenhais medo. Olha, veja no versículo 21 como ele fala: quiseram então recolher Jesus na barca, mas a barca já tinha atravessado o mar. Mas imediatamente a barca chegou à margem aonde estavam indo. Então veja que não foi necessário Jesus estar na barca. Jesus estava lá, ao lado, acompanhando, assistindo, assim como o Senhor está agora ao nosso lado, no nosso coração, nos assistindo, nos conduzindo no Espírito Santo. Mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós que temos que levantar cedo, trabalhar, disputar, chamar para aquela pessoa e pedir perdão, perdoar. Nós temos que fazer a nossa parte. Quem segura no remo e atravessa o mar somos nós. O Senhor vem sobre as ondas, passando, né, testemunhando o seu poder. E nas nossas dúvidas e medos, o Senhor sempre há de nos responder: sou eu, coragem, sou eu, não tenha medo, né? Não temas. A palavra não temas tem escrita na Bíblia 366 vezes, até para o ano bissexto. Então todo dia tem para você uma palavra do Senhor. Não temas, sou eu estou do seu lado. Assim como estava ao lado dos apóstolos enquanto atravessavam o mar. Assim a igreja pode passar por dificuldades, pode ter crise, né? Pode passar, mas não tema, sou eu estou do seu lado. A igreja há de atravessar a tempestade dos séculos e entregar a igreja de pé, entregar a igreja com a fé, para que o Senhor venha em honra e glória, para que depois desse ato esperado, profético, possamos todos ressuscitar em Cristo Jesus e adorar a Deus e vê-lo como Ele é. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador, multiplique em suas redes sociais esta oração, esta pregação, para que mais corações estejam disponíveis a segurar no remo, a atravessar o mar da tempestade, das dificuldades, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.